Bem-vindos. Nesse módulo nós apresentaremos os princípios de funcionamento dos geradores trifásicos. No módulo anterior, nós apresentamos um alternador básico como uma bobina, que, ao girar com uma velocidade constante, ômega radianos por segundo, num campo magnético homogêneo, gera uma tensão induzida V de t igual a Vp seno de ômega t. Agora apresentaremos um gerador bifásico a partir de um alternador, ao qual acrescentaremos uma bobina idêntica à anterior, posicionada a 90 graus da mesma e acoplada ao mesmo eixo. Então, se essa bobina verde forma um ângulo de ômega t com a referência vertical e a bobina vermelha forma um ângulo de π/2 com a bobina verde, nós teremos que o ângulo formado entre a bobina vermelha e a referência vertical é de ômega t mais π/2. Então, se analisarmos essa bobina vermelha da mesma forma que analisamos o nosso alternador básico, chegaremos à conclusão que a tensão induzida será V de t igual a Vp seno de ômega t mais π/2. Isso é, o nosso gerador bifásico composto pelas duas bobinas funcionará como dois alternadores básicos que produzem formas de ondas idênticas defasadas no tempo. O que se pode dizer sobre essa defasagem? Primeiro, ela é o motivo pelo qual se chamam de fases cada uma das formas de onda de tensão geradas pelo nosso gerador. Segundo, observe que este pico acontece antes deste, razão pela qual disse que essa forma de onda na cor vermelha está adiantada relativamente à forma de onda representada na cor verde. Terceiro, o período dessa forma de onda é o tempo necessário para que a bobina complete um giro completo. Portanto, o período corresponde ao ângulo 2π. Então, o ângulo de π/2 corresponderá a uma defasagem de 1/4 de período. E quarto, vamos voltar ao nosso alternador básico e observar que essa senoide assume que o nosso instante t igual a 0 seja este, o que corresponderia a uma condição inicial em que esta bobina está alinhada com o eixo vertical. No entanto, se essa bobina estivesse alinhada com o eixo horizontal no instante t igual a 0, o tempo inicial seria deslocado para cá. E, portanto, a nossa função V de t seria uma cossenoide. Sob essa perspectiva, estas funções do nosso gerador bifásico poderiam ser substituídas por cossenoides. O esquema de um gerador trifásico é similar ao de um gerador bifásico, que foi elaborado a partir de duas bobinas idênticas acopladas ao mesmo eixo, formando entre si um ângulo de 90 graus. No gerador trifásico, temos três bobinas idênticas que formam entre si um ângulo de 120 graus ou 2π/3 radianos. E, assim como o gerador bifásico gera duas formas de onda defasadas entre si de π/2
ou 90 graus, e isso corresponde a uma defasagem de 1/4 de período. No gerador trifásico, são geradas 3 formas de onda, defasadas entre si, de 2π/3, ou 120 graus, correspondentes a 1/3 de período. Resumindo, um gerador trifásico pode ser visto como 3 fontes cossenoidais defasadas entre si por 1/3 de período. E com isso terminamos este módulo sobre geradores trifásicos. Nos próximos módulos apresentaremos mais sobre sistemas trifásicos e análise de circuitos de corrente alternada.